Já pessoal, meu nome é Adriana, sou uma das professoras do caso de exatas. Hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho a respeito da função exponencial, perfeito? Olha lá, vocês já viram na aula anterior a característica da função log, perfeito? E agora a gente vai dar continuidade. A exponencial ela vai ser a inversa da função logarítmica. Em relação aos vestibulares, não é muito comum, não é frequente cair isso no Enem, mas a gente utiliza algumas propriedades, principalmente aquela propriedade em que eu transformo log em uma exponencial. Então, não é que não caia exponencial, a gente vai ter lá as propriedades de exponencial dentro das questões do Enem, na hora de resolver a tua questão. Em relação ao macro, nós não temos nenhuma questão nos vestibulares anteriores, porém, está no edital, então a gente precisa entender como é que ela funciona, tá? Então, vem aqui comigo, olha lá a definição. Função exponencial de base A é a função que sai dos reais e chega nos reais positivos, restando zero, dada por f de x igual a elevado a x, em que o a ele vai ser um número real. Então, lembra que o nosso a nossa base vai ser um número real. E eu vou ter uma configuração para o a. O a ele tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Então, o meu a não pode ser um número negativo. A base não pode ser negativa. Ela vai ter que ser um número maior que zero e diferente de 1, perfeito? Quando é que eu vou ter uma função exponencial, professora? Quando você tem essa característica parecida com uma potência, só que o teu expoente ele vai ser a variável. Então, toda vez que tu estiver trabalhando com uma potência que o expoente é a variável, lá está sendo aplicada a característica da função exponencial. Nós vamos estudar agora duas funções que eu coloquei aqui na lousa para você entender como é que vai funcionar o gráfico da tua função exponencial, tá? Então, vem aqui comigo. Primeiro exemplo. Eu vou ter aqui a minha função dada nos reais, chegando nos reais positivos, perfeito? E a minha função vai ser igual a 2 elevado a x. Então, eu já coloquei aqui o nosso gráfico para ganhar tempo, ok? Mas a gente vai verificar como é que é feita essa construção. Separei 3 valores aqui, 6 valores na verdade. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, o 2 e o 3. E tem um 0 também, valor igual a 0. Esses são os valores do eixo x, do eixo das abscissas. Eu vou pegar esse valor e vou substituir no x. Quando eu substituo esse valor no x, eu vou calcular, que é da configuração, e eu vou achar a referência em y. Porque toda vez que a gente trabalha com qualquer função, você vai estar trabalhando com um plano cartesiano. E aí, para gerar esse teu gráfico, você vai escolher alguns pontos, né, de forma aleatória, vai substituir na tua função, vai representar os pontos dentro do plano cartesiano e depois ligar. E essa ligação desses pontos vai trazer de origem o nosso gráfico, que é a curva. Perfeito? Então, quando eu substituir o menos 3 aqui, eu vou obter como resultado um valor específico. Quando eu substituir o menos 2 na minha função, eu vou obter como resultado outro valor. Quando eu substituir o menos 1 aqui, eu vou obter como resultado outro valor. Quais são as propriedades que você vai aplicar aqui? Propriedades de potenciação, que a gente já trabalhou lá no início, perfeito? Então, eu vou dar um exemplo só de um número desse daqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, menos 2, substituindo o menos 2 lá, vai ficar f de x de menos 2 ser igual a 2 elevado a menos 2. Aí você aplica a propriedade de potenciação. O que eu tenho que fazer aqui? Isso vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado, né? Que é quando a tua potência está com um expoente negativo, você coloca ela em forma de inversa aqui. O que é 2 ao quadrado? 4. Então, f de menos 2 é igual a 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. Então, quando eu substituir o menos 2, a minha imagem é 0,25, perfeito? E aí, tu vai fazer a mesma coisa. Quando eu substituir o 0 aqui, ó, 2 elevado a 0, 1. Por isso que o meu ponto de referência vai estar aqui. Quando eu substituir o 1 aqui, 2 elevado a 1 é 2. Por isso que quando eu pego o x igual a 1, a imagem é 2. Quando eu substituir o 2 aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. A imagem é 4. Quando você substituir o 3, 2 elevado ao cubo, 8, a imagem é 8. Então, assim que você vai transformar, você vai encontrar o seu gráfico. Escolhe pontos aleatórios, vai escolher os valores de x, vai pegar as imagens e vai fazer a ligação, representar esses pontos dentro do teu plano. E aí depois é só ligar os pontos. Então, esse aqui é o comportamento da minha função. Observa que essa nossa função, a minha base, ela é uma base que ela é maior que 1. Então, aqui já vai ficar uma característica. Toda vez que você estiver trabalhando com uma função exponencial, que a base é maior que 1, esse teu gráfico ele vai ter um comportamento crescente. Perfeito? Ela vai ser crescente, ok? Domínio vai ser o conjunto dos reais. Qual que é o conjunto dos reais?
Qualquer x que você pegar aqui, ele vai ter uma referência no teu gráfico. Se eu pegar um outro x aqui qualquer, ele vai encostar no gráfico. Se eu pegar um x aqui para cá, para trás, ele vai encostar no gráfico. Então, todo o conjunto dos números reais, ou seja, toda a reta real, ela pode ser substituída dentro da nossa estrutura. E a imagem vai ser apenas os números reais positivos e excluindo quem? O zero. Por que é importante excluir o zero? Porque se eu colocar o zero dentro da estrutura, eu não vou ter uma função exponencial, vou ter uma constante. E se você colocar 2 elevado a zero, isso vai dar 1. Então, vai gerar uma constante aqui dentro do nosso gráfico. Por isso que o zero não pode ser aceito. Então, lembra, o que eu vou obter de imagem? Imagem eu vou obter valores positivos. Então, não tem estrutura negativa. Eu não vou ter a parte do meu gráfico na parte negativa do plano cartesiano. Então, a imagem ela é estritamente positiva, tá? Com a exclusão do zero. Então, esse é o comportamento do nosso gráfico crescente para a função exponencial. Lembra que para ser crescente, a tua base tem que ser maior que 1, ok? Base maior que 1. Então, vamos verificar agora como é que é o comportamento do gráfico decrescente. Olha lá, eu vou ter aqui uma função exponencial, 1 sobre 2 elevado a x, e eu observo que a minha base é um número que vai estar entre 0 e 1. Todo número que está entre 0 e 1 é um número que tem essa característica, 0, alguma coisa, ou seja, o que é 1 sobre 2? 0,5. Então, todo número que tiver essa característica, 0, alguma coisa, é porque a tua base está dentro dessa característica aqui. E aí, tu vai classificar o teu gráfico como sendo decrescente. Perfeito? Então, meu gráfico é decrescente. Como é que eu vou fazer para gerar gráfico, professora? Você vai pegar a tua função e no lugar do x você vai substituir valores específicos. Eu escolhi os valores aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o próprio 0, 1, o 2 e o 3. E aí, toda vez que você substituir o valor do x dentro da função, tu vai gerar uma imagem específica. Por exemplo, se eu substituir aqui, ó, menos 3 aqui, como é que vai ficar? Vou calcular só o deles. Como é que vai ficar a nossa estrutura? Olha lá. Se eu substituir o menos 3, o f de menos 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a menos 3. Lembra aqui, propriedade de potência. Você vai ter que fazer o que para eliminar esse sinal? Inverte a tua base. Então, fica 2 sobre 1. E o sinal some. Então, f de menos 3 ela é igual a 8. Então, essa imagem aqui, ó, a imagem do menos 3 é 8. A imagem do menos 2, usando a mesma linguagem, vai ficar 2 ao quadrado? Vai ser 2, vai ser 4. A imagem menos 1, quando eu substituir o menos 1, vai dar 2. Só eu ajeitar aqui. Vai gerar a imagem 2. Quando eu substituir o 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai passar aqui, ó, 1. Quando eu substituir 1, vai dar 1 sobre 2. Quando você substituir o 2 dentro da estrutura, 1 sobre 4. 1 sobre 4. Quando substituir o 3, fica 1 sobre 8. Perfeito? Então, você pega valores específicos dentro do eixo x, substitui na função e encontra a imagem. Aí, eu vou ter aqui os pontos. Ó. Quando x for menos 3, a imagem 8. Quando x for menos 2, a imagem 4. Quando x for menos 1, a imagem 2. Quando x for 0, a imagem é 1. Quando x for 1, a imagem é meio. Quando x for 2, a imagem é 1/4. Quando x for 3, a imagem é 1/8. Perfeito? E aí você vai ligar esses pontos gerados e tu vai ter a tua curva lá, o teu gráfico sendo representado. Em relação a domínio, domínio vai ser o conjunto dos números reais. Perceba que qualquer valor de x que você pegar aqui, ele vai ter a referência no gráfico. Qualquer valor de x que eu pegar aqui, eu vou ter a referência no gráfico. E a imagem, novamente, a imagem vai ser os números reais positivos com a exclusão do 0, ou seja, estritamente positivo. Eu não tenho parte do meu gráfico aqui embaixo, na parte negativa, então ele é totalmente positivo. Domínio do conjunto dos números reais, imagem vai ser os reais positivos, tá? Com a exclusão do 0. Uma coisa importante que a gente precisa verificar em relação ao nosso gráfico, ele não toca o eixo x. Então, o teu gráfico da função exponencial, tanto o crescente como o decrescente, ele não vai tocar o eixo x. Embora que pareça que está tocando, ele não vai tocar. Ele vai chegar cada vez mais próximo, mas ele não toca. Perfeito? Isso aqui vai lá para o finito, ele não vai tocar o eixo x. A mesma coisa que o gráfico decrescente. Ele vai chegar cada vez mais próximo do eixo x, mas ele não toca o eixo x. E qual é o momento em que ele vai tocar o eixo y? No valor do y igual a 1. Perfeito? Então, lembra
que o corte no eixo y vai ser essa referência aqui, ó, 0, 1. Perfeito? Tanto para a função crescente quanto para a função decrescente. Mas é claro, isso só vai acontecer se a tua função tiver nessa característica aqui, ó. Eu não estou somando nada e nem subtraindo. Porque se você estiver somando algum elemento aqui ou subtraindo algum elemento, ele não vai passar no U. O teu gráfico vai sofrer um deslocamento que a gente vai verificar isso aqui daqui a pouco no gráfico. Então, recapitulando, a tua função exponencial, perdão, quando é que eu vou considerar que a minha função é exponencial? Se eu estiver trabalhando com uma potência e o expoente é uma variável. Ela vai ter essa característica. O A, que é a base, que é esse valor aqui, ele tem que ser maior que 0, diferente de 1, perfeito? E ele é um número real. O teu A vai ser um número real, ou seja, não precisa ser necessariamente inteiro, pode ser um número decimal, como a gente viu aqui no gráfico decrescente. Agora, me acompanha aqui rapidinho na tela, para você verificar o que acontece, quando eu faço a variação da minha base, tá? Então, para o gráfico crescente, né? Ou seja, quando eu estiver trabalhando com uma função crescente, olha lá, eu coloquei dois exemplos. O que está em azul, a minha função, ela vai ser igual a 4 elevado a x. E o que está em laranja, a minha função é a g 10 elevado a x, perfeito? Então, olha só o que acontece. Observa que a tua função azul, que é essa daqui, ela está um pouco mais aberta, ou seja, ela está mais distante do eixo y. E a função laranja, ela está mais próxima do eixo y. Então, o que a gente precisa gravar em relação a essa informação? Quanto menor o valor da base, isso para a função crescente. Quanto menor o valor da minha base, mais distante do eixo y a minha curva vai estar. Quanto maior o valor da base, mais próximo do eixo y a minha curva vai estar, perfeito? Agora nós vamos analisar a função quando ela for decrescente. Então, deixa eu retirar aqui as duas marcações. Vamos lá, retiro aqui rapidinho, coloco os dois exemplos decrescentes. Aqui, ó, quando a nossa função é decrescente, deixa eu apagar aqui a estrutura. Olha lá, tenho dois exemplos para a função decrescente. Lembra que para a minha função ser decrescente, o A ele tem que ser um número compreendido entre 0 e 1. Ou seja, qual é o tipo de número que tem essa característica? 0, alguma coisa. Olha lá, a função que está em roxo, ela vai ser a função 0,5 elevado a x. E aqui está em preto, vai ser em cinza, vai ser a função 0,7 elevado a x. Então, o que a gente consegue observar? Para a função decrescente, né, observa que a tua base está respeitando essa configuração. Para a função decrescente, vai ser o inverso da crescente. Ou seja, quanto menor o valor da base, mais próximo do eixo x. Quanto maior for o valor da base, mais distante, quanto menor for o valor da base, mais próximo do eixo y, ok? Quanto maior for o valor da base, mais distante do eixo y. A gente percebe que a curva aqui ela é mais fechada e aqui a curva é mais aberta. Ou seja, ó, qual é a que está mais fechadinha? A 0,5. A que está mais aberta, 0,7. Ou seja, quanto maior, mais aberta. Quanto menor, mais fechadinha. Perfeito? Então, essa vai ser o comportamento da tua função. Agora, olha só o que acontece quando você soma ou subtrai alguma estrutura, tá? Então, vou colocar dois exemplos aqui em que a gente vai somar e subtrair. Ou seja, a tua função, ela não vai estar vindo mais nessa característica aqui. Não vai ter esse elemento, mas não vai ter outra coisa adicionando ou subtraindo. Então, observa o que acontece com o gráfico. Vamos lá, peraí. Tirar a marcação aqui, que é para facilitar. Olha lá. Eu tenho aqui essa função e essa função. Então, olha o que acontece. A professora, a senhora falou que o gráfico da função, da função exponencial, ela sempre vai passar aqui no y igual a 1. Só que ela só vai passar no y igual a 1 se eu não estiver nem somando nem subtraindo algo. Então, observa que aqui, essa função, ela é a função 2 elevado a x mais 2.
E essa em vermelho vai ser a 2 elevado a x menos 2. Ou seja, o que vai acontecer quando a gente soma ou subtrai um termo? Ele vai deslocar o teu gráfico para cima ou para baixo. Então aqui eu estou deslocando o meu gráfico quantas unidades? 2. Se fosse apenas o 2 elevado a x, esse gráfico passaria aqui, ó, no 1. Só que eu acrescentei 2 unidades, então ele vai subir 2 unidades e agora ele vai cortar o eixo y no 3. Quando eu subtraio, eu vou descer 2 unidades. Ó. Então desce 1, desce 2 unidades, perfeito? Ou seja, toda vez que tu tiver um gráfico nesse comportamento, tu vai pensar que ela não configura o gráfico de uma função exponencial, mas ela vai ser. Só que o que vai ter acontecido? Eu vou ter deslocado o meu gráfico 2 casas, né? Dependendo da quantidade de casas que tu está subtraindo, perfeito? Olha lá, isso para a função crescente.